pastor Fernando, eu redigi uma simples homenagem que eu desejo compartilhar com os irmãos. Diz o seguinte: eu coloquei por escrito para que não incorresse em algum erro. O título é Pastor Fernando, uma simples homenagem. Conheci a sua mãe, irmã diaconisa Júlia, de saudosa memória. Conheço suas irmãs biológicas, diaconisa Teresa e diaconisa Fátima. Portanto, uma família integrada na igreja. Conheci um pouco mais, particularmente, o pastor Fernando como membro da primeira Igreja Batista do Jordão, onde destacarei algumas características. Primeiro, homem preocupado com a sã doutrina expressa na Bíblia Sagrada. Segundo, homem simples. Portanto, sou grato a Deus de ter conhecido o pastor Fernando. Com certeza, através de sua instrumentalidade, muitas vidas conheceram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, uma simples homenagem que fica aqui registrada a este servo de Deus, que trabalhou em inúmeras igrejas e que agora não tenho a menor dúvida de que já se encontra com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 12, versículos 47 e 48. João, capítulo 12. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: evangelize com a palavra. E em quem nós nos baseamos para extrair este tema? Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, podemos extrair algumas lições. Veja o que Jesus diz: e se alguém ouvir as minhas palavras. Se ele diz, se alguém ouvir as minhas palavras, é porque ele estava pregando a palavra. Segundo, tinham pessoas que estavam ouvindo a palavra de Jesus. Mas ele continua: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Portanto, a primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo foi para salvar. A segunda vez que ele vier,
será para julgar, juízo final. Mas aqui ele está falando, na sua primeira vinda, veio para salvar o mundo. Em João capítulo 12, versículo 48, ele descreve a situação daqueles que o rejeitarem. E o que é que ele diz? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Portanto, aquilo que estiver escrito como palavra proclamada, pregada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa o julgará no último dia. Em João capítulo 5, versículo 24, João capítulo 5, versículo 24, mais uma vez, veja o que é que Jesus diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Portanto, o que é que Jesus está pregando aqui? O que é que ele está proclamando aqui? O Evangelho da vida eterna. Qual o tema? Evangelize com a palavra. E uma dessas palavras, quando estivermos evangelizando, é exatamente o Evangelho da vida eterna. E o que significa vida eterna? Vida além túmulo, vida além caixão, vida além sepulcro. Portanto, nós proclamamos o Evangelho não de uma vida longeva, 80 anos, 90 anos, 100 anos, isso é longevidade. Nós proclamamos o Evangelho da vida eterna. Evangelize com a palavra. Pega a Bíblia, João 5:24, e vai transmitir o que Jesus disse, sem aumentar e nem diminuir. Pregue, evangelize com a palavra. E por que é importante esse tema? Porque há muitas pessoas que querem inventar, colocar coisas na boca do Senhor Jesus que ele não disse, e tirar da boca do Senhor Jesus coisas que ele disse. Abra a Bíblia, evangelize com a palavra. E quando não souber, humildade. Não sei, não sou obrigado a saber tudo, mas o que você evangelizar, evangelize com convicção. Evangelize com a palavra. E esse é um dos textos, o Evangelho da vida eterna. O outro texto dentro desse tema, evangelize com a palavra, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. O que é que diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso
pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. Uma coisa interessante nessa palavra justificarmos nós não somos justos, e a palavra de Deus diz: não há um justo, nenhum sequer. O que é que a palavra de Deus diz? Justificados. E o que significa justificado? Significa que nós somos declarados justos por meio da fé. E o texto diz: justificados, pois, pela fé. Se a pessoa não tem fé em Jesus, como é que ele vai entrar? Como é que ele vai ter acesso a esta graça, se ele não tiver fé? Então, o ato de fé é um exercício do livre-arbítrio que Deus deu a cada pessoa, aceitar ou rejeitar, que é exatamente o que nós vamos ver no próximo texto, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Olha o que é que diz aí, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Livre-arbítrio, duas alternativas. Lembra do que Jesus disse? A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, no juízo final, o que é que vai levar em consideração nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? No juízo final, quem estiver vivo naquele momento, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Está escrito. A pessoa não vai dizer: bom, eu não sabia. Todo mundo aqui tem Bíblia. E qual o tema? Evangelize com a palavra. Não inventar. A Bíblia é o nosso manual. Nós não temos outro livro amuleto além da Bíblia. Nós não temos uma visão de alguém fora da Bíblia. Nós temos a palavra de Deus na Bíblia, nossa regra de fé e prática. Então, evangelize com a palavra. Agora, tem que estudar. Aí a gente vai para o Salmo, capítulo 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que um cristão vai passar 24 horas do dia sem ler pelo menos um texto? E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós falamos que existem as igrejas locais e existem os missionários, missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais. Há muitos locais que nós não estamos lá. Mas por que eles estão lá? Porque tem alguém que está sustentando. E quem é que está sustentando? As igrejas locais. E se não tiver as igrejas locais, eles vão ser missionários de que forma? De que forma eles vão ser missionários? Eu conversando terça-feira próxima passada com o pastor Hans Talves, da primeira Limura, sabe o que ele disse? Eu perguntei: pastor,
plano cooperativo, quanto do plano cooperativo que as igrejas enviam para a Convenção Batista de Pernambuco são destinadas aos missionários. Ele diz: 50% do que nós enviamos para o plano cooperativo é mandado para os missionários, para o sustento dos missionários. E isso uma parcela de igrejas que mandam o plano cooperativo, porque tem igrejas que não mandam. Por quê? A denominação batista tem o quê? A modalidade de cooperação. A convenção existe por causa das igrejas, e não as igrejas por causa da convenção. Então 50% do que nós enviamos para o plano cooperativo vai para missões. Todo mês, além da campanha de missões estaduais. Agora é importante que os membros das igrejas batistas saibam disso, porque muitas vezes abrem a boca e dizem que a igreja não está fazendo nada. Primeiro, que está errado porque está julgando. O juiz é Deus. Ninguém tem o direito de julgar uma igreja, porque a igreja é quem? Cada um de nós. E nós somos propriedades de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que julga a igreja, porque a igreja é dele. Eu não tenho esse direito de julgar igreja nenhuma, porque eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Então, nós mandamos para o plano cooperativo todo mês, graças a Deus, e pedimos a Deus para que tenhamos condições. Por quê? Porque o missionário come todo dia, precisa se vestir, precisa pagar a conta de luz, precisa de assistência médica. E quem é que sustenta os missionários? Deus, através de quê? Das igrejas locais. Então, graças a Deus, 62 anos, a primeira igreja batista do Jordão fez isso. 62 anos. Agora, muitas vezes a gente desconhece aquilo que a igreja faz. E muitas vezes desconhece porque não vem para um culto administrativo, por exemplo, não vê o relatório da tesouraria e não vê para onde vai cada uma parte da oferta que é destinada. Portanto, a igreja local é quem sustenta os missionários. Sem a igreja local, os missionários não teriam sustento financeiro. Iam se sustentar como? Portanto, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo começa onde? Dentro da minha casa, dentro da casa do irmão. E quantas pessoas dentro de nossas casas estão indo para o inferno? E a gente está evangelizando com a palavra? Pregue a palavra, evangelize com a palavra. Não precisa ir com coisas mirabolantes, não. Abrir a Bíblia e dizer: olha, fora de Jesus Cristo é inferno. Agora você que vai decidir, você que vai escolher. Agora, se for para o inferno, é para sempre. E todos nós já vimos uma pessoa dentro do caixão. Hoje mesmo, pessoas aqui estavam lá na cerimônia fúnebre. E estava lá o pastor Fernando. Pastor também morre. Diácono também morre. Membro de igreja também morre.
tem coração batendo. Então, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ainda um detalhe dentro desse ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. As redes sociais, a internet, pelo amor de Deus, ninguém abre a boca e diga que a internet, as redes sociais não têm a sua função, não têm a sua importância na propagação do Evangelho. Através das redes sociais, pessoas que estão em países onde o Evangelho não pode penetrar, através das redes sociais, o Evangelho penetra na China, na Coreia do Norte, no Irã, em Cuba, na Venezuela. Mesmo que bloqueiem as redes sociais, mas existem meios através dos quais, através da rede social, o Evangelho ser proclamado. Porque não é só uma rede social, é o WhatsApp, é Facebook, é e-mail, é Instagram e outros mecanismos. Quem inventou a internet não foi o diabo, não. Gravem bem. Quem inventou a internet foi Deus. Agora, existem inúmeras coisas criadas por Deus que o diabo manipula e usa para o que não presta. Mas a internet foi inventada por Deus. E a gente deve agradecer a Deus. Por quê? Porque a gente tem este instrumento chamado redes sociais. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não posso ir presencialmente, mas todo dia estou mandando mensagem. Todo dia, desde 2014. E sempre houve pessoas criticando. Porque a internet, as redes sociais não valem nada, não presta, não sei o quê. Desde 2014, usando as redes sociais. E em 2018, com a presença do nosso irmão Roberto, Deus usou Roberto para que o Evangelho fosse transmitido virtualmente através do Facebook. E eu conversei com o Roberto para que não houvesse o uso do Face para projeção pessoal, mas para proclamar Jesus Cristo. Não é para projetar o pastor, não é para projetar membro de igreja, é para mostrar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso tem sido feito, graças a Deus, através do Facebook e depois através do YouTube, onde as mensagens são armazenadas. E agora nós vamos para Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Qual é o tema de missões nacionais? A diaconisa Fátima disse aqui. Qual é o tema? Jesus Cristo é a solução. E aí vamos para Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra. Ele quem? Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, a
Agora gravem aí o que diz o apóstolo Pedro: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Para o céu não existe plano B. Ou Jesus ou inferno. Grave bem. Evangelize com a palavra. E foi Jesus que disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então só Jesus Cristo salva, e em nenhum outro há salvação. Se um crente ele não acredita nessas palavras, não evangelize, fique calado, mas não invente, dizendo que há outros meios de chegar até o céu, porque não há. Tem que ser por Jesus, e em nenhum outro há salvação. E se pregar, evangelize com a palavra. Está aí na Bíblia do irmão, na Bíblia da irmã. E a pessoa que você estiver evangelizando, traga a sua Bíblia, abra aí em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Evangelize com a palavra. Para que inventar? A gente tem um manual. Quem tem uma Bíblia dentro de casa só vai para o inferno se quiser. Se quiser. Por quê? Porque tem um manual. E por último, o grande problema da humanidade, que Jesus é a solução. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do mundo é o pecado, e o pecado está dentro de cada pessoa. Todos nós somos pecadores. Nós somos justificados porque aceitamos Jesus. Ele levou na cruz todos os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o pecado das plantas, porque planta não peca. Não o pecado dos oceanos, porque os oceanos não pecam. Mundo aí significa cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus tira o pecado do mundo. Imundo aqui cada um de nós. Portanto, que nesta noite a gente reflita sobre este tema. Evangelize com a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Evangelize no seu círculo mais próximo, sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Evangelizar com a palavra é você chegar para uma pessoa incrédula e mostrar Jesus: fulano, tu estás correndo perigo. Se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno. Agora, pega a palavra e leia a palavra. E nós estamos num tempo onde não tem mais rodeios. Tem que ir direto ao assunto. Não pode ir com rodeios. Por quê? Porque a situação é urgente. E se uma pessoa morrer sem Jesus, vai para o inferno. Não é o pastor Gilmar que está dizendo. E todo domingo a gente está pregando aqui. Todo domingo. É só essa igreja que está pregando?
tem aqui no Jordão e que estão pregando agora mesmo. Quantas? Os irmãos têm uma ideia de quantas igrejas tem no bairro do Jordão? Em todas as ruas. E tem rua que tem 3 igrejas. Portanto, que nesta noite realmente a gente evangelize com a palavra, estude a palavra, leia a palavra, coloque a palavra no seu coração, em sua mente ou em nossas mentes, para que a gente possa transmitir o Evangelho com segurança. Nós temos a mensagem de solução para o mundo, mas o mundo não tem discurso para nos tirar de dentro da igreja. Eles não têm, mas nós temos o discurso para tirar pessoas que estão se acabando no mundo. E se morrer sem Jesus, aí a coisa é eterna, não é um até logo, uma coisa passageira, será para sempre. Portanto, que nesta noite Deus, através de nossa instrumentalidade, a gente possa alertar, e nessa campanha de missões nacionais a gente diga com convicção: Jesus Cristo é a solução, fora de Jesus Cristo é inferno. Temos que dizer isto em alto e bom som, começando dentro da nossa família, dentro da nossa casa. As pessoas que estão dentro de nossas famílias estão caminhando para o inferno, e a gente tem que dizer para essas pessoas. Portanto, que Deus nos abençoe. Amém.